Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. E bom dia ao nosso convidado muito especial, né, Carolina? É isso. Hoje a gente tem aqui a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que vai conversar conosco aqui e com os ouvintes da Rádio Eldorado. Muito bem-vindo, governador, presidente. Olha, quero cumprimentá-la, Carolina Ercolim, a Eliane Catanhede, todos os ouvintes que participam conosco através da Rádio Eldorado. Uma satisfação estar com vocês. Presidente, a gente está conversando nesse 9 de janeiro, que é um dia depois da cerimônia pelos 2 anos dos ataques aos 3 poderes aí em Brasília. Eu gostaria de um panorama geral, como é que o senhor avalia esse evento de ontem na história do país? Por quê? Há uma leitura de que o presidente Lula, ele acertou no tom quando leu o discurso escrito, né? Pautando ali a defesa da democracia, no pedido da união do país, na cobrança de uma punição aos golpistas e também na importância da presença dos 3 comandantes das forças. Mas que teria escorregado ali quando fugiu um pouco do roteiro, falando da própria trajetória política, da de vida. Então, quando ele se coloca no centro desse evento, ele pode ter acabado politizando uma cerimônia que poderia se resumir a um recado claro institucional. Então, gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com essa leitura e, se não, como avalia o efeito dessa cerimônia de 8 de janeiro para o Brasil. Olha, Carolina, eu acho que ela foi importante. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer a democracia, né? É através da democracia que o povo é protagonista. Alguns usam a democracia para destruir as instituições, destruir a democracia e se perpetuar no poder. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão e não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Então, o Mário Covas dizia, olha, o sujeito pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais gordo, mais magro, mais liberal, mais conservador, mais um pouco à esquerda, à direita. Agora, o que divide mesmo é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Então, a tentativa de um golpe de Estado é extremamente grave. E a resposta no Brasil foi muito forte. Os 3 poderes se uniram, e é preciso fortalecer ainda mais o processo democrático. O presidente, aliás, o doutor Ulisses Guimarães dizia que traidor da Constituição é traidor da pátria. A democracia é peça basilar, angular da Constituição brasileira. O presidente Lula, como foi colocado antes sobre a sua saúde, então ele, antes de ler o discurso, ele fez uma análise, né, de que ele passou já por inúmeras vicissitudes, desde o seu nascimento em Pernambuco, o período, né, da sua infância com fome, sua mãe com inúmeros filhos, toda a dificuldade, depois os problemas de doença, foi até o avião lá no México, e ficou com uma turbina só, e levou 5 horas para pousar e finalmente essa queda no banheiro. Então foi mais um relato aí para dizer, olha, estou super bem, a saúde está ótima, e depois entrou no discurso propriamente dito, que foi muito feliz, porque ele usou a expressão do filme, né? Só que ainda estou aqui, ainda estamos aqui, e a democracia venceu. Presidente, muito obrigada pela sua presença. Aqui é a Eliane Cantanhede de Brasília. Já que a gente está falando de democracia e de vicissitudes, eu gostaria de saber em que momento o senhor soube e como o senhor se sentiu quando teve a notícia de que havia um plano, inclusive um plano por escrito que já está em mãos da Polícia Federal para matá-lo, assassiná-lo para impedir a vitória da dupla Lula-Alckmin em 2022. Como o senhor soube, quando o senhor soube e o que o senhor sentiu? Olha, Eliane, primeiro em relação ao 8 de janeiro de 2023, tomava posse o bispo
da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo. Eu fui à missa lá em São Miguel, estava na missa, já estava terminando a missa, quando recebi um bilhetinho da Casa Militar, dizendo, olha, está tendo uma invasão lá em Brasília, tal, tal. Como estava terminando já a missa, esperei, terminou a missa, e aí que eu fui verificar o que estava acontecendo, a invasão do Supremo, a invasão do Palácio do Planalto, a invasão do Poder Legislativo, enfim. Em relação à questão da investigação, eram 6 horas da manhã, quando tocou o telefone. Até antes um pouco, atendi o telefone, era o Andrei, doutor Andrei, da Polícia Federal. Falou, olha, eu quero informá-lo, porque isso vai para a imprensa já tem conhecimento, e a investigação verificou que os golpistas pretendiam eliminar, né, o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes, que à época era o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E poderia ser até por envenenamento, enfim. Contou lá a história, mas foi rápida a conversa e eu falei, não, tudo bem, estou informado. Então, é grave, porque tentativa de golpe de Estado é crime. Até porque se consumar o golpe de Estado, não tem punição. O golpista fecha tudo, né? Ele não vai ser punido. Então, a tentativa de golpe de Estado ela é criminosa, é extremamente grave. E o importante é que esses fatos não se repitam mais, né? E que a gente tenha a democracia como pedra basilar. Ela permite alternância no poder, ela permite equilíbrio entre os poderes, e o grande protagonista é o povo, é ele que manda. Ele que, através da eleição, estabelece os destinos da sua cidade, do seu estado e do seu país. O senhor ou a sua família chegaram a mudar algum comportamento ou rotina depois de ter ciência desse plano de assassinato? Não, eu sempre fui meio mais tranquilo em relação a essas coisas. Quando eu era governador de São Paulo, também tive inúmeras ameaças de morte, de PCC, enfim, mas nunca mudei muito a rotina, não. O que precisa é apurar tudo isso, porque isso não foi geração espontânea. Isso não, de repente, um dia, não, isso foi gestado ao longo do tempo, com estímulo a atos de violência, com desacreditar o processo eleitoral, destruir as instituições, que essas coisas foram sendo gestadas, né? E de maneira, muitas vezes, utilizando fake news, desinformando a população. Então, por isso que é importante a investigação e a punição. Agora, presidente Alckmin, a gente tem um 2025 muito peculiar na história do Brasil, porque não apenas 2025 já começou com um general de 4 estrelas da reserva do Exército Brasileiro preso, que é o general Walter Braga Neto, como você tem 40 indiciados pela articulação do golpe, pela gestão do golpe, e desses 40, 27 são militares. Né? Isso cria, evidentemente, tensão numa área muito delicada. Mas ontem, né, o ministro José Múcio, os 3 comandantes militares e mais o comandante, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, todos estavam presentes na cerimônia. Né? Como é que o senhor está vendo esse ano de 2025 com os militares, inclusive de alta patente, no banco dos réus e um ex-presidente da República indo parar na cadeia? Eliane, eu acho que é importante, e isso ficou destacado ontem, o presidente Lula enalteceu a missão das Forças Armadas, né, na soberania nacional. O Brasil é um país continental, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Enquanto a América Espanhola se dividiu em N países,
a América Portuguesa se manteve unida num país continental. Então, uma missão importante. Meu pai foi oficial do Exército, tinha muito orgulho disso. Há uma tradição democrática. Aliás, quantos brasileiros militares morreram na Itália na Segunda Guerra Mundial, lutando pela democracia na Segunda Guerra. Então, foi importante a presença, e quero destacar o bom trabalho do José Múcio como ministro da Defesa, esse trabalho de pacificação. Agora, não podemos confundir atitudes isoladas de um conjunto, de uma instituição secular, que são as Forças Armadas. E veja que esse general 4 estrelas preso, além disso, não por acaso, era o candidato, foi escolhido para ser vice-presidente do ex-presidente Bolsonaro. Essas coisas não são por acaso, né? Você vai verificando como é que as coisas agiam naquele tempo. Então, a democracia, sim, esteve em risco e foi muito importante a eleição do presidente Lula, porque se perdendo a eleição eles tentaram dar um golpe, imagine se tivessem ganho. E a alternância no poder, o povo decidindo, sendo protagonista, é uma conquista civilizatória, né? Essa é uma conquista civilizatória. Uhum. Aliás, a gente está conversando aqui na Rádio Dourado com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O ministro da Defesa, José Múcio, ele disse ontem que há um apelo familiar para que passe mais tempo com a família, não descartou uma eventual saída da pasta. Avisou que uma conversa definitiva com o presidente Lula ficou para depois, mas está no horizonte. Qual nome poderia manter esse discurso uníssono entre as forças nesse momento ainda delicado de relação após o envolvimento dos militares na tentativa de golpe, na sua opinião? Olha, primeiro, eu não acredito que o presidente Lula vá fazer uma reforma ministerial. Acho que ele fará mudanças pontuais, né, como fez na área da comunicação do governo, mudanças mais pontuais. E quero destacar o bom trabalho do ministro da Defesa. Então, eu sei que isso pode sacrificar um pouco a família, enfim, mas é um trabalho importante que deveria continuar. Então, vamos aguardar, que eu acho que o Zé Múcio faz um bom trabalho e pode continuar. E se fosse chamado para a missão, o senhor aceitaria o cargo? Missão é missão, mas o meu candidato a ministro da Defesa chama-se José Múcio. Presidente, quando a gente fala em democracia, né, em ataques à democracia, a gente não olha só para o Brasil, a gente vê, né, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, a maior potência, e também um símbolo de democracia no mundo, né? E a gente vê agora toda essa união das redes sociais, né? Zuckerberg com Elon Musk, com a posse agora do Donald Trump nos Estados Unidos, as conexões internacionais, o uso de algoritmos na política, as fake news, né? Como é que o senhor vê esse horizonte e como é que o senhor vê a falta de regulamentação da responsabilização mesmo das grandes plataformas aqui no Brasil? Como isso vai caminhar e qual é o risco das redes sociais para a democracia brasileira e mundial? Olha, a democracia e a lei, ela que permite, né, que ela possibilita que o pequeno não seja massacrado pelo grande, que o mais fraco não seja espancado pelo mais forte, que o mais rico não explore o mais pobre, enfim, ela é civilizatória. Então, a democracia é uma conquista da civilização. E nós não podemos permitir abuso do poder econômico. Então, estruturas econômicas muito fortes prejudicarem o conjunto da sociedade, os direitos individuais e coletivos. Não é possível você ter plataforma, você ter órgãos de comunicação, ainda mais globais, né, de presença global, sem responsabilidade, sem responsabilização. Não pode desinformar as pessoas, não pode caluniar, mentir, difamar, precisa ter responsabilidade. O convívio em sociedade, ele tem direitos e tem deveres.
deveres. Então, é importante, eu gostei da declaração do ministro Alexandre de Moraes, como diz, olha, o Brasil não é terra sem lei, aqui tem lei, e quem não cumprir a lei não vai participar. Então, é importante, eu acho que a regulamentação da questão das fake news pelo Congresso Nacional e a postura do Judiciário são necessários em defesa da sociedade. Não é porque alguém é milionário que ele pode fazer o que quer. E é um retrocesso. Já era feito a checagem dos fatos em benefício àquele que é informado, ao seu cliente. É fundamental isso. Então, é um retrocesso. Eu já não vou checar mais os fatos. Se tiver mentira aqui, está valendo. Não, é preciso agir com responsabilidade. O quanto o governo está preocupado com a tramitação, por exemplo, no Congresso de duas pautas, né, que considera ali importantes, que tem o marco legal da inteligência artificial e o projeto de lei da regulação das redes, né? Porque a gente sabe que essa manifestação do Mark Zuckerberg está reforçando um discurso que é proferido por alguns setores ali mais extremados da oposição, de que qualquer tipo de regulamentação implicaria numa suposta censura. E na Câmara dos Deputados, a oposição é mais radical que no Senado. E a gente está no momento em que o governo está, muitas vezes, patinando ali na hora de arregimentar apoio para aprovar pautas importantes e caras. Como é que o senhor entende esse avanço? Eu acho que nós vamos ter uma discussão mais aprofundada este ano, tanto na questão da regulamentação das fake news, enfim, como da inteligência artificial. O ano passado, especialmente no final do ano, foi muito concentrado o trabalho legislativo na reforma tributária, e foi muito importante. Quer dizer, no primeiro ano foi votada a reforma tributária, que traz eficiência econômica. Ela reduz custo, ela simplifica, ela desonera a exportação, ela desonera investimento e a sua regulamentação. E também o arcabouço fiscal, um conjunto de medidas reduzindo despesas e limitando despesas. Como isso já foi votado, eu acho que, reiniciando os trabalhos agora em fevereiro do Poder Legislativo, eu acho que essas duas pautas vão caminhar numa discussão, num debate mais profundo. Presidente, uma das questões graves, né, que a gente herda de 2024 é a relação tensa entre os poderes e em torno de uma palavrinha que é uma palavrinha que virou um palavrão das emendas. A gente sabe que as emendas são, sim, legítimas. O princípio das emendas, né, a ideia das emendas parlamentares é uma boa ideia, um bom princípio, mas é ingovernável um país que tem 50 bilhões de reais por ano em emendas parlamentares. Isso simplesmente esvazia o poder de execução do orçamento que deveria ser, por óbvio, do Executivo. O senhor, inclusive, já foi candidato à presidência da República 2 vezes, é vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e de Serviços, né? Como é que a gente vai evoluir nesse ano a questão entre os poderes, né? Essa guerra particularmente entre judiciário e legislativo em torno das emendas? E aí uma perguntinha complementar, como é que o senhor viu a ausência do Arthur Lira na cerimônia de ontem? Arthur Lira que estava ali pertinho em Maceió. Olha, Eliane, primeiro em relação às emendas, é de Montesquieu, em tripartição clássica dos poderes, que os poderes são independentes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo, mas devem ser harmônicos. O objetivo é um só, é servir a população, melhorar a vida da população, mas eles são poderes independentes. O Brasil tem uma fragmentação partidária muito grande. Não tem importância ter 50 partidos, mas não pode ter um número absurdo de partidos no parlamento. Isso dificulta a governabilidade. Então, mas o presidente Lula tem, através do diálogo, embora tendo minoria, né, daqueles partidos que o apoiaram, na Câmara e no Senado,
tem conseguido aprovar pautas importantes, inclusive emendas constitucionais. E eu destacaria a reforma tributária. E fez o correto, porque reforma você faz no primeiro ano de mandato. Então, se deixasse a reforma tributária para o segundo ou terceiro ano, teria mais dificuldade. Sobre as emendas, pode ter emenda, a maioria das democracias do mundo inteiro, os parlamentares apresentam emendas, elas devem ser impositivas, não deve o governo dizer esse aqui eu atendo, esse aqui eu não atendo. Agora, tem duas questões relevantes. Primeiro, o valor das emendas. Se você pegar os Estados Unidos, o parlamento tem emendas, mas não passa de 2,5% das chamadas despesas discricionárias. No Brasil é 25%. Então, primeiro, os valores são muito altos, o que muitas vezes acaba criando uma distorção. E a segunda é que a emenda você precisa saber quem é o autor, qual é o destino dela, e ela precisa ser acompanhada e prestado contas. Então, você precisa ter transparência absoluta. Então, o ministro Flávio Dino está correto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele diz, olha, é preciso ter transparência e acompanhamento dessas emendas. Segurança do próprio parlamentar. Eu fui deputado federal na década de 90 e me lembro da cassação dos chamados anões do orçamento, o grande escândalo da Comissão de Orçamento, os chamados anões do orçamento. Foram cassados mais de 10 parlamentares. Então, é até uma segurança para aquele mesmo que apresenta a emenda. Então, a emenda precisa ter autoria, ter acompanhamento e ter transparência. E ela é normal num regime democrático e deve ser impositiva, mas com valores mais limitados. Me parece os valores, nunca houve emenda em valores tão elevados quanto nesses últimos anos, vindo do mandato anterior. Mas como é que... Não, só um minutinho. Vai. E o Arthur Lira, a ausência do Arthur Lira ontem. A data do 8 de janeiro é uma data complicada, porque muita gente está no exterior, muita gente está fora do país. E no caso do Arthur Lira, Eliane, o pai dele, que aliás é prefeito, ele está num estado de saúde muito difícil. Então, o pai dele, inclusive, está internado, enfim, é um quadro que já vem de algum tempo, já agravando. Eu até, às vezes, como médico, eu converso com ele, troco ideia, é um quadro mais delicado. Então, tem o problema de saúde do pai e outros estão fora do Brasil. E como é que o senhor entende que devem ser esses próximos 2 anos do governo Lula, né? Ele tem dito em entrevistas que a partir de agora vai ser o ano da colheita, né? Tem reiterado isso em algumas entrevistas. Ainda que a gente tenha muitas dificuldades, a Eliane citou ali, né? Essas ausências simbólicas num evento importante do governo, que ainda que sejam por motivos ali particulares de alguns, a presença deles demonstraria essa unidade. Algo que a gente não viu no final do ano passado, com diversas dificuldades para se aprovar projetos importantes no Congresso. O orçamento ficou para ser aprovado só esse ano. Se não por emendas, vai ser por reforma ministerial que o governo planeja trazer para perto esses partidos do Centrão nesses próximos 2 anos, para tentar avançar projetos e textos como a reforma do imposto de renda? Carolina, diálogo, né? É trabalhoso, mas é o caminho do diálogo. Aliás, isso tem caracterizado o governo. Diálogo e aperfeiçoamento dos projetos. E o governo pode vetar. Então, por exemplo, você tem aí as eólicas offshore. Foram colocados alguns jabutis. O governo veta, porque tem que defender o interesse público. Aliás, é interessante quem está nos acompanhando, Carolina e Eliane, às vezes a pessoa não entende bem essa história do jabuti. Isso aí é o seguinte, o jabuti é uma espécie de uma tartaruga. Ele é um réptil, então ele vive na terra. Se um jabuti aparece em cima da árvore, ele não voa. Alguém o colocou lá.
Então, a expressão jabuti é o seguinte, é um projeto de lei que é colocado uma emenda que às vezes até não tem tanta relação com aquele projeto, então é chamado jabuti. Ora, nesse equilíbrio dos poderes, é da regra do jogo. Alguém aprova, o outro pode vetar, o veto pode ser derrubado. Então, é normal isso. A democracia, ela é mais agitada mesmo. Eu me lembro que o Franco Montoro, depois de ser governador, era deputado federal, e eu liguei para ele, era o governo do Fernando Henrique. Falei, governador, deputado Montoro, como é que está aí? Está tudo calmo? Falei, não, aqui nunca está calmo, né? Então, do mundo inteiro é mais agitado, mas essa é a beleza da democracia, é natural a divergência. Por isso é importante o diálogo. Agora, vamos combinar, né? Um dos grandes problemas nacionais é exatamente a questão da violência, né? O crime organizado, as milícias estão ganhando essa guerra, inclusive no estado que o seu ex-partido governou por 20 anos e no qual, né, o senhor foi governador, que é São Paulo, né? O ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, aliás, esse projeto já vinha do então ministro Flávio Dino na Justiça, passou por Lewandowski e fez um projeto, o Ministério da Justiça produziu um projeto muito importante sobre a inclusão do governo federal nessa guerra da segurança pública, e os governadores, por uma questão de ideologia, uma questão partidária, principalmente os governadores do Sul, estão virando as costas para essa discussão e para esse projeto. Como o senhor está vendo a questão da violência fora de controle no Brasil e particularmente em São Paulo, que é a joia da coroa? Olha, Eliane, inclusive dar o exemplo de São Paulo, que você não precisa cometer violência, não precisa cometer delito para reduzir a criminalidade. Ela deve ser feita com prevenção, integração entre as polícias, militar mais ostensiva, repressiva, civil, investigativa, técnica, tecnologia, legislação. São Paulo, quando assumi em 2001, tinha 13 mil assassinatos por ano. Capão Redondo, na capital, foi uma das regiões mais violentas do mundo. Nós reduzimos de 13 para 12, para 11, para 10, para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3 mil. É um case mundial. Tanto é que é 2 vezes mais perigoso você morrer de um acidente rodoviário, carro ou motocicleta, do que um assassinato em São Paulo. Morrem menos de 3 mil pessoas assassinadas e quase 6 mil em acidente rodoviário. Então, acredito sim que é possível melhorar a segurança. Penitenciária de segurança máxima, nós temos 3 em São Paulo, o Brasil não tinha nenhuma. Quando o Lula foi presidente a primeira vez, o ministro Márcio Tomás Bastos me pediu se o Fernandinho Beiramar podia ficar numa das nossas penitenciárias de segurança máxima, porque o Brasil não tinha nenhuma. Aí eu falei, pode mandar, não tem problema. Só saiu de São Paulo porque a justiça determinou e não teve um problema. Ninguém escapa de uma penitenciária de segurança máxima em São Paulo. E regime disciplinar diferenciado. Depois o Brasil passou a fazer. Aí o Márcio Tomás Bastos, no primeiro mandato do Lula, começaram as primeiras penitenciárias federais. O projeto do ministro Lewandowski está correto. A gente deve promover segurança pública com combate à organização criminosa, com tecnologia, com inteligência, com acordos internacionais. Nós não produzimos aqui cocaína, mas temos uma fronteira muito grande, né? Uma fronteira enorme. Então, esse é um tema que precisa ser tratado regionalmente também. Enfim, eu acho que é um bom projeto e o diálogo deve nos levar a um avanço.
Agora, a outra questão muito fundamental aqui no Brasil, é a questão da economia. Aliás, em qualquer país do mundo, né? O senhor está indo exatamente agora para uma reunião às 10 horas da manhã com o presidente Lula, em que estarão também o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, enfim, líder do governo, no Congresso, no Senado. Como é que está a segunda parte do pacote fiscal? Porque quando a gente olha para 2025, para a economia, você tem o problema da inflação acima da meta, você tem a questão fiscal que deixa os agentes econômicos inseguros e você tem a disparada do dólar. Essa reunião daqui a pouquinho no Palácio do Planalto, qual é a pauta, qual é a sua expectativa em relação a ela? Olha, Eliane, primeiro eu queria deixar claro, eu acredito o Brasil vai crescer. Aliás, já cresceu no ano que foi encerrado. Nós tivemos um crescimento do PIB em torno de 3,5%. Aliás, a indústria acima do PIB nacional, 3,6% o crescimento da indústria. Então, nós tivemos um ano, o desemprego o menor da série histórica, 6,1%. Então, o ano foi bem, cresceu a massa salarial, cresceu o emprego, praticamente 104 milhões de brasileiros e brasileiras empregados, o desemprego é o menor, então tivemos um bom ano. E o ano que vem? O ano que vem, qual é a preocupação? É os juros, porque realmente a taxa de juros, ela freia um pouco a economia. O que nós podemos ter de aspecto aí positivo? Reforma tributária, e não é já, ela vai ser implantada gradualmente até 2032, mas você já antecipa uma eficiência econômica. O clima pode ser melhor esse ano. O ano passado caiu 2,4% o PIB do agro, por causa da seca e enchente no sul. Esse ano nós devemos ter um crescimento de mais de 4% do agro, então isso ajuda bastante. As políticas na área industrial, depreciação acelerada, que renova o parque industrial, LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento, o Mover, que levou a 130 bilhões de investimento na indústria automotiva, o REIC, de estímulo à indústria química, enfim, um conjunto de medidas que vão fazer diferença. Então, vamos trabalhar mais, mas o Brasil vai crescer. Nós temos tamanho, somos a 7ª maior população do mundo, o 5º maior país em extensão territorial, a 8ª maior economia do mundo, passamos a Itália, recursos naturais, petróleo, gás, nióbio, lítio, ouro, ferro, agricultura muito competitiva e indústria diversificada. A Embraer está batendo recorde de venda de aviões e de valorização da empresa, e uma indústria de alta tecnologia. Muito bem, nós agradecemos a conversa, a entrevista aqui com o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Sempre um prazer conversar com o senhor, obrigada pela participação, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado, Eliane Cantanhede, e a reunião daqui a pouco é sempre para discutir, o presidente Lula é bastante aberto no debate, discutir temas em relação aos projetos as leis votadas pelo Congresso e a questão fiscal. O Brasil cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal. Muito obrigado e parabéns ao Estadão pelos 150 anos. Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, são 9h36, Eliane. Então a gente se despede do nosso ouvinte. Amanhã a gente volta a conversar aqui a partir das 9h30 da manhã. Hoje, a partir das 9 horas da manhã, hoje o jornal um pouquinho estendido com essa entrevista do vice-presidente da República.
Exatamente, e foi uma excelente entrevista, porque esclarecedora, né, com aquele jeitão do Alckmin, que é sempre muito ponderado, fala devagar, pensa bem antes de falar, mas informativa. E, inclusive, ele deu uma informação importante sobre Arthur Lira, porque está todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Por que o Arthur Lira não veio ontem para uma cerimônia tão importante, ele que está aqui pertinho, em Alagoas? Bem, desejamos saúde, portanto, ao pai do presidente da Câmara e agradecemos a presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin aqui num momento tão importante para o Brasil. É isso. Eli, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.